A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor seja com você. Estamos começando mais um subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical, lições de adultos da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje estamos tratando da lição número 9 para 26 de fevereiro de 2023. O assunto da lição é o avivamento pentecostal no Brasil. O textuário diz assim: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, 5, 6. A verdade prática diz assim: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo, graças a Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos 19, primeiro até o versículo 7, que diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? Eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Muito bem. A palavra-chave desta lição é Pentecostes, e estamos falando de avivamento pentecostal. Esta palavra pentecostal vem exatamente de Pentecostes, uma festa judaica, e aconteceu exatamente no dia dessa festa judaica o cumprimento da promessa: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. É só por isso, só porque aconteceu no dia de Pentecostes, que quem crê, quem acredita, prega e vive essa realidade é chamado de pentecostal. Se tivesse acontecido numa outra festa judaica, então seria outro nome, certamente. Por exemplo, se fosse na festa do Purim, quem sabe seríamos chamados, ao invés de pentecostais, talvez de purimistas, sei lá. É só isso. Não que a gente faça a festa do Pentecostes, como os judeus fazem e tudo mais. Não. Não tem a ver tanto com a prática judaica da festa do Pentecostes. E sim, simplesmente porque a promessa aconteceu no dia da dita festa. A introdução diz: a chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nesta lição. Olha, avivamentos existem vários tipos. Por exemplo, em Lausanne, uma cidade lá na Europa, aconteceu um avivamento missionário para o lado das missões e da evangelização dos povos e nações. Foi um avivamento, foi um despertamento para fazer a obra de Deus, levar o ID de Jesus, ID por todo o mundo. E de Lausanne, esse sentimento de responsabilidade missionária com a evangelização dos povos passou para outros e para outras igrejas e para outras cidades, outros países, e também chegou ao Brasil, certo? Então isso é um tipo de avivamento, é um despertamento para continuar evangelizando os povos e nações. Outro tipo de avivamento é o avivamento para a palavra, que direciona a pessoa à palavra, amar a palavra, a se debruçar sobre a palavra, buscar entender a palavra, a Bíblia Sagrada, entendeu? Preparar mensagens, se alimentar de mensagens verdadeiramente bíblicas, um avivamento que leva a pessoa a querer entender e buscar mais e mais de Deus através da sua palavra. É um avivamento muito importante, como aconteceu na Inglaterra, principalmente no tempo de John Wesley, que criou até um método de estudo da Bíblia, daí o nome metodista, e criou-se a igreja metodista wesleyana. Bom, mas há um outro avivamento, sim, um avivamento que leva a comunhão, a buscar-se mais comunhão com Deus, é algo mais pessoal, quebrantamento,
intimidade com Deus, proximidade cada vez mais com Deus e vivência com o Espírito Santo. Como, por exemplo, está acontecendo atualmente em Aylesbury, na universidade lá nos Estados Unidos. Começou com um culto despretensiosamente, a palavra foi ministrada e começaram a louvar a Deus, e passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia, 2 dias, 3 dias, e já passa de 10 dias, e agora tem um público rotativo, porque tem sempre outras pessoas chegando e filas se formando, e lá não tem um mover assim de línguas estranhas, de profecia, de interpretação de línguas e cura divina, não. Lá é algo mais para o pessoal, para o quebrantamento, para a humilhação diante de Deus. E é um avivamento? É, sim, certamente é, certo? Mas a lição, hoje, vamos falar do avivamento pentecostal, e esse no Brasil. O movimento de Atos se repete no Brasil, Pentecostes entre os salvos. Em Atos 19:2 há uma pergunta do apóstolo: recebeste já o Espírito Santo quando crestes? E o pessoal, não estamos sabendo disso. Quem os evangelizou, falou da salvação, a necessidade de nascer de novo e ter uma nova vida em Cristo e tudo, mas não chegou a essa parte. Talvez o próprio que pregou para eles ainda também não tinha recebido, não tinha esse conhecimento. E Paulo então explica, eles creem, recebem e tudo mais. E a pergunta fica para hoje também. Você que crê, você que já aceitou a Cristo como teu Senhor e Salvador e acredita que Deus te perdoa os pecados, põe teu nome no livro da vida e que em breve vai voltar, vai te levar para o céu, vai acontecer o arrebatamento, que você está livre do inferno pelo poder que há em Jesus, a salvação através de Jesus, a sua morte na cruz. Crê em tudo isso. Então por que não crê no batismo também? Se você crê para ser salvo, você precisa também crer para ser revestido de poder. Essa mesma fé, essa mesma crença que me faz crer que o Senhor me perdoou dos pecados mais horríveis que eu pudera ter feito, e me purificou e me limpou, essa mesma fé não me faz crer que eu posso ser batizado com o Espírito Santo? Por que não? Então, certamente que sim. E Paulo perguntou, vocês receberam quando creram para ser salvo? Não, mas agora Paulo pregou e eles entenderam e creram e receberam. Por isso, hoje ainda isso pode acontecer, não há nenhum texto na Bíblia que prove que cessou, que foi só para aqueles dias. Isso é argumento que alguém inventa e por aí divulga, mas biblicamente falando, o entendimento é que faltava chegar. Porque com o período das trevas, o período chamado Idade das Trevas, Idade Média, ficou uma certa igreja aí dominante, que era só ela que entendia a Bíblia, só podia ser da forma dela, e ela não tinha isso no seu contexto doutrinário, então ficou por muito tempo esse negócio adormecido. Mas com a reforma protestante, o povo lendo a Bíblia, tendo liberdade de ler, entenderam que em lugar nenhum a Bíblia diz que cessou. Pelo contrário, se a obra de Deus continua, a obra missionária continua, fazer o ID continua, então o avivamento pentecostal continua. Foi assim que aconteceu no Brasil, quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram aos Estados Unidos e lá viram o que estava acontecendo e entraram também naquele fervor que começou em 1901, 1906, nos Estados Unidos, e trouxeram para cá em 1910. Não foram bem recebidos de início, porém, eles pregaram e disseram para o povo, olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Que Jesus salva já se pregava no Brasil, já tinha igrejas, já havia protestantes aqui ministrando, igrejas históricas. Porém, esses dois itens, Jesus cura e batiza com o Espírito Santo, não se pregava. E Jesus começou a curar e começou a batizar com o Espírito Santo. Irmã Celina Albuquerque ficou em casa pedindo a Deus, Senhor, que aqueles dois missionários estão falando é verdade mesmo, então que aconteça comigo. E aconteceu. Pelo que se tem notícia, ela foi a primeira pessoa no Brasil a receber o batismo com o Espírito Santo. Uma mulher, Marcelina Albuquerque. Depois mais outra. 4 mulheres, então, só então o primeiro homem recebeu o batismo com o Espírito Santo. De lá para cá, muitos foram batizados e isso ainda está acontecendo, graças a Deus, em todo o território, em todo o torrão brasileiro. Olha, há uma diferença entre o sopro do Espírito e o revestimento de poder. O sopro do Espírito acontece quando a pessoa se converte, é na conversão. Na hora que a pessoa diz, eu recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador, o sopro acontece. Que sopro? Um dia Jesus chegou para os discípulos e disse assim,
recebei o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Ninguém mais tem autoridade para fazer isso. Se alguém fizer, vai fazer porque vai fazer, mas não que o Senhor mandou alguém fazer isso. Só Jesus pôde fazer e eles receberam. E por quê? Para haver uma diferença entre a antiga e nova aliança, um antigo regime para um novo regime na vida deles. Jesus não soprou para todo Israel, não soprou para todos os judeus, soprou para aqueles que eram seus discípulos. Foi neles que ele soprou. Para os apóstolos e demais discípulos, recebam o Espírito Santo. É o selo. Na antiga aliança, o Espírito Santo era a conta-gotas, um Moisés aqui, um Elias acolá, um Daniel ali, outro Sansão, tal. Mas agora não, a pessoa crê em Cristo, recebe como seu Senhor e Salvador, o sopro acontece, ele é selado, ele é carimbado, autenticado, é marcado, e quem não tem o Espírito Santo de Deus, o tal não é dele. Então, no momento que a pessoa é selado, recebe o Espírito Santo, é quando ele se converte. Esse é o sopro. Mas depois ele precisa do revestimento. Aí Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto você vai revestido de poder, porque já tinha o Espírito Santo, já tinha se soprado neles. Agora é o revestimento de poder, para fazer muito mais, porque ele já tinha expulsado demônios, já tinha curado enfermo, quando Jesus mandou de 2 em 2, 12 e também 70. Mas agora ele diz, olha, vocês vão fazer obra maior do que eu tenho feito, vão lá. Vamos pegar em serpentes, escorpiões, vamos curar os enfermos, vamos fazer a obra. Mas vocês precisam ter um revestimento, precisam ter mais ainda. E foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. O revestimento de poder chegou para aqueles que creram e eles receberam. Assim como lá no dia de Pentecostes foram criticados, foram esnobados, desprezados, também não é diferente hoje com o movimento pentecostal. Muitas pessoas que não creem, leem a Bíblia, mas não creem, olha, torcendo o bico e tudo e tal e tal. Eu sei que existe muito meninice, mas só tem menino em família que está crescendo. Ninguém vai matar o menino, vai ensinar o menino a usar os dons da forma correta. Certo? Agora, porque tem menino, aí a pessoa vai dizer, desacreditar. Não, senhor. Não mate o menino, não espanque o menino, não expulse o menino, ensine o menino a usar o dom como tem que ser usado. Certo? Só tem menino, repita, em família que está crescendo. E o movimento pentecostal fez com que a igreja no Brasil crescesse exponencialmente, muito mesmo, do que quando estava somente as igrejas históricas. Então houve cura divina, houve muitos milagres, lá no princípio, no livro de Atos, e aconteceu nos Estados Unidos, e aqui no Brasil tem acontecido, e você deve ter visto já em programas de televisão, muitas igrejas, pregadores pentecostais orando, e Jesus curando, e as pessoas dando o testemunho, certo? Muito bem. Mas aí com esse avivamento pentecostal acontece também a expansão. É um modelo centrífugo. O que é centrífugo? Aquilo que expulsa, leva mais adiante. Quando eu trabalhava em laboratório, a gente tem um equipamento de laboratório exatamente chamado de centrifugadora, ou centrífuga. Você coloca o sanguezinho lá e tudo, e você liga, e quando começa a rodar, o aparelho quer expulsar os vidrinhos para fora, mas eles estão presos. Então, mas eles se abrem como se fossem jogados longe. Para você entender melhor, nos parques de diversões, tá, muitas cadeirinhas empenduradas, e quando começa a funcionar, elas vão levantando, ó. Se não fosse as correntes para segurar aquelas cadeiras, elas cairiam muito longe. Isso é o efeito centrífugo, sai do centro e vai e expulsa para longe. Certo? E o que isso tem a ver com o modelo centrífugo? O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. E começou e foi se espalhando para mais longe, para todos os estados brasileiros, e depois do Brasil para a América do Sul. E hoje tem missionários pentecostais brasileiros enviados para muitos lugares, muitas nações. Certo? E com isso acontece um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas de outras igrejas. Essa não é uma característica das igrejas pentecostais. Elas crescem porque evangelizam e discipulam por meio do evangelho de Cristo. Tá bom? E só para você ter noção, procure aí na sua mente uma cruzada evangelística de algum pregador sensacionista. Procure. Uma cruzada com muita gente, numa praça, num quarteirão e tudo e tal. Você não vê.
Por que não vê? Por que eles pregam na televisão, eles pregam a portas fechadas, eles pregam em ginásio e tudo, mas está faltando o quê? Tem conhecimento, tem tudo, talvez está faltando um dínamo, o poder do Espírito Santo na vida para poder continuar fazendo a obra de Deus de forma mais abrangente, certo? Talvez seja só isso, porque tem bagagem, tem conhecimento, e tudo isso os discípulos também já tinham recebido. Mas mesmo assim Jesus disse, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, certo? Muito bem. As igrejas pentecostais têm uma característica para saber que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. Qual é? A evidência. E qual é a evidência? Falar em língua. Há quem diga assim, não, a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo, receber o revestimento de poder, sem necessariamente ter que falar em língua. Mas como é que vai saber? Como é que a pessoa própria vai ter certeza? E quem está em sua volta? Quem convive com a pessoa, ele já recebeu o batismo e tudo. Quando a gente dá uma observada na Bíblia, no livro de Atos, essa era uma evidência normal para que houvesse o testemunho exterior de quem está de longe vendo, certo? No dia do batismo, a pessoa recebe uma frase em língua estranha que autentica, que é a prova audível de que a pessoa recebeu. Agora, daí para frente, tem que buscar a variedade de língua. Está na lista dos dons espirituais. A variedade de línguas. O que é variedade de língua? Ora, diferentemente de uma frase, agora se tem várias frases para que haja outra manifestação de outro dom. Qual? A interpretação de língua. Porque no dia que a gente é baseado no Espírito Santo, sai aquela frase que Deus nos dá, a gente prorrompe em língua estranha, e ao prorromper em língua estranha, aquela frase é a que marca. Só que, passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a pessoa vai ficar com aquela frase o tempo todo. Como é que alguém vai interpretar? Porque não tem como, certo? Imagine uma criança que a gente fica tão feliz, os pais, os avós, quando a criança diz as suas primeiras palavras e começa a balbuciar as primeiras palavras, papai, mamãe, vovô, vovó, gagal, falando do mingau, a comidinha dele e tudo mais, a gente fica feliz. Agora, depois de 5, 6, 7, 8, 10 anos de idade, aquela criança, 10, 11 anos, e continua papai, mamãe, vovô, gagal, aí a gente já não fica feliz. Já se percebe que tem algo que não está correto com essa criança. Pois bem, muitos receberam o batismo com o Espírito Santo, tiveram aquela frase que Deus deu no dia e ficou por isso. Não buscou a variedade de língua, não pediu a Deus que Deus continuasse lhe dando graça e poder e os dons, e ficou naquela frase. E aí, Deus não levanta alguém ali naquele culto para interpretar, porque a pessoa não tem um diálogo. E precisa ter? Precisa, você precisa ter. Para orar 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, até 1 hora, se for o caso, em língua estranha, falando esse segredo com Deus. O apóstolo Paulo diz que quem fala em línguas não fala o que quer, não é a sua vontade, não é o seu intelecto, não é o seu próprio entendimento, ele está falando esse segredo com Deus. E aí ora bem. Por que ora bem? Porque a gente não está orando a vontade da gente, o querer da gente, a necessidade da gente. A gente está totalmente nos domínios do Espírito. É o Espírito de Deus interagindo com o Espírito da gente. E ali a gente ora bem porque talvez a gente pede coisas orando em língua estranha, que falando no idioma normal da gente, o português, o caso aqui, talvez a gente nunca pediria. Na ótica humana, talvez a gente nunca pediria. E é orando em línguas que a gente vai fazer aquela oração, sem egoísmo, sem olhar somente pelo que eu contemplo, pelo que eu vivo, mas é totalmente dominado pelo Espírito Santo. E a gente vai estar orando bem. Então, antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava no cenário religioso era o sistema da doutrina de igrejas históricas que não admitia o batismo com o Espírito Santo, com sinal evidente de falar em línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Graças a Deus que o entendimento chegou. Por muito tempo ficou o povo sem acesso à Bíblia, e quanto mais acesso à Bíblia e mais estudo, se vai tendo entendimento que não cessou e é para hoje e é para agora. Precisamos continuar buscando o revestimento de poder
e que esse avivamento pentecostal continue no Brasil e que nós continuemos levando para as próximas gerações, nossos filhos e netos, que essa chama jamais se apague. Que Deus te abençoe, uma boa aula, que a tua escola dominical continue prosperando, crescendo, os professores, os secretários de classe, superintendentes, diretores, todos que fazem parte da escola bíblica dominical, que sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Continue pedindo e buscando você que ainda não recebeu. Creia, não duvide, e Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.